O Mundo de Sofia, Parte 13. Capítulo Marx. Um espectro ronda a Europa. Hilde se levantou da cama e ficou diante da janela contemplando a baía. Ela começara o sábado lendo sobre os 15 anos de Sofia. No dia anterior, ela mesma havia festejado seu aniversário. Se seu pai tinha calculado que ela seria capaz de adiantar tanto assim a leitura, ele estava sendo muito otimista. No dia anterior, ela não havia feito nada além de ler. Mas ele estava certo quando disse que faltava apenas mais uma mensagem para felicitá-la. Foi quando Alberto e Sofia cantaram parabéns. Hilde achou aquilo ridículo. Sofia chamou seus convidados para participar da festa filosófica no jardim, no mesmo dia em que o pai de Hilde regressaria do Líbano. Hilde estava convencida de que naquela data aconteceria algo de que nem ela nem seu pai faziam a menor ideia. Mas pelo menos uma coisa era certa. Assim que chegasse em Berkeley, seu pai teria que cair na real. Era o mínimo que ela achava que poderia fazer por Sofia e Alberto. Afinal, eles haviam pedido socorro. Sua mãe ainda estava no atracadouro. Hilde desceu para o térreo e pegou o telefone. Procurou o número de Anne Yoll em Copenhague e teclou. Anne Kivansdal. Olá, aqui é a Hilde. Hilde, que bom falar com você. Como vão as coisas aí em Lillesand? Tudo bem, férias, verão e tudo mais. E agora só falta uma semana para o papai voltar do Líbano. Que bacana, hein, Hilde? Sim, não vejo a hora. E sabe do que mais? Foi exatamente por isso que eu liguei. Ah, é? Eu acho que ele vai fazer uma escala em Kastrup por volta das 5 horas do dia 23. Vocês por acaso estarão em casa? Acho que sim. Pensei cá comigo se vocês não poderiam me fazer um favorzinho. É só pedir. Mas é uma coisa bem especial, ok? Nem sei se vai dar certo. Agora você me deixou curiosa. Hilde começou a contar a história. Ela falou do fichário, de Alberto e de Sofia num só fôlego. Várias vezes teve que repetir tudo de novo porque ou ela ou a sua tia caíam na gargalhada. Mas, quando desligou o telefone, seu plano já estava em curso. Agora ela precisava cuidar de certos preparativos também na Noruega. Se bem que não era o caso de ter tanta pressa. O resto da tarde e à noite ela passou com a sua mãe. Elas foram ao cinema em Kristiansand. Quiseram fazer algo especial porque no dia anterior nem comemoraram direito os 15 anos de Hilde. Quando passaram pela pista para o aeroporto de Kharkiv, mais umas peças vieram se juntar ao grande quebra-cabeça em que Hilde não parava de pensar. Só quando ela foi se sentar, tarde da noite, é que pôde continuar a ler as páginas do fichário. Quando Sofia atravessava a Sebe, o relógio já marcava quase 8 horas. Sua mãe arrumava os canteiros de flores na entrada da casa quando ela chegou. De onde você vem? Atravessei a cerca viva. Atravessou? Você não sabe que existe uma trilha lá do outro lado? Mas onde você estava, Sofia? Mais uma vez você não veio almoçar e não deu notícias. Estava com a cabeça quente. O dia estava tão bonito e eu fui dar uma volta. A mãe então se levantou e a fitou bem dentro dos olhos. Você não foi se encontrar com aquele filósofo de novo, foi? Na verdade fui. Eu não tinha dito que ele gosta de caminhar? E ele vem à festa? Sim, ele está animado. E eu também, Sofia. Estou contando os dias. Aquele tom de voz tinha um quê de malicioso. Por garantia, Sofia disse. Fiquei feliz de ter chamado os pais de Jorun também, senão ia ficar meio chato. Ah, mas não importa o que aconteça. Eu vou ter uma conversinha a sós com esse tal de Alberto de adulto para adulto.
pode usar o meu quarto para isso. Tenho certeza de que você vai gostar dele. Mas tem outra coisa. Chegou uma carta para você. Chegou? Com um carimbo do batalhão da ONU. Então é do irmão do Alberto. Basta, Sofia. Sofia pensou rápido. Depois de 1 ou 2 segundos, ela conseguiu se sair com uma resposta passável. Foi como se tivesse conseguido buscar inspiração num espírito que estivesse ali para ajudá-la. Eu contei a Alberto que estou colecionando selos raros e o irmão dele quis ajudar. Por aí você vê como um irmão pode ser útil. Com isso, ela conseguiu acalmar a mãe. A comida está na geladeira, disse ela, num tom de voz mais amistoso. Onde está a carta? Grudada na geladeira. Sofia entrou correndo em casa. O carimbo era do dia 15 de junho de 1990. Ela rasgou o envelope e tirou dali um pequeno bilhete. De que vale, afinal, o eterno criar, se toda a criação se desfaz no ar? Não, para essa pergunta, Sofia não tinha resposta. Antes de comer, pôs o bilhete no malheiro junto com todas as outras coisas que havia reunido nas últimas semanas. Ela logo saberia por que mais essa pergunta fora feita a ela. Na manhã seguinte, Jorun chegou para vê-la. Depois de jogarem um pouco de badminton, retornaram ao planejamento da festa filosófica. Elas precisavam ter algumas surpresas na manga caso a festa não estivesse muito animada. Quando sua mãe voltou do trabalho, elas continuaram a combinar os detalhes. Uma frase a mãe não se cansou de repetir. Não precisam economizar em nada. E agora ela não estava sendo nada irônica. Era como se ela achasse que uma festa filosófica no jardim era exatamente o que Sofia estava precisando para pôr os pés de volta no chão, depois de tantas semanas atribuladas de um curso intensivo de filosofia. Antes de cair a noite, elas já tinham tudo acertado. Do krance cake às lanternas japonesas para decorar o jardim e até mesmo um concurso com perguntas e respostas filosóficas que teria como prêmio um livro de filosofia para jovens. Se é que tal livro existia. Sofia não estava tão certa disso. Na quinta-feira, 21 de junho, apenas 2 dias antes da véspera de São João, Alberto voltou a telefonar. Sofia? Alberto? Como vai tudo? Tudo ótimo. Acho que encontrei uma saída. Saída para quê? Você sabe muito bem. Para longe dessa prisão intelectual em que já ficamos tempo demais. Ah, isso. Mas não posso dizer nenhuma palavra sobre o plano antes de ele estar em execução. Não será tarde demais, então? Eu não deveria saber antes o que tenho a fazer? Não seja ingênua. Tudo o que fizemos aqui está sendo vigiado. O mais sensato é ficarmos calados. É grave assim? Naturalmente, minha cara. O mais importante deve ocorrer quando não estivermos conversando. Vivemos nossa vida numa realidade fictícia por trás das palavras de uma narrativa enorme. Cada simples letra aqui é datilografada pelo major numa máquina de escrever barata. Nada do que é escrito escapa à sua atenção. Não, eu compreendo, mas como conseguiremos nos esconder dele? Quê? Algo se passa nas entrelinhas também. É aí que eu tento me infiltrar, valendo-me de toda a minha astúcia. Compreendi. Mas precisamos aproveitar juntos todo o tempo que tivermos hoje e amanhã. No sábado, tudo já terá começado a acontecer. Você pode vir aqui agora mesmo? Estou indo. Sofia deu comida para os pássaros e para os peixes, uma folha grande de alface para Govinda e despejou uma lata de ração no comedouro de Xerecã, que pôs perto da escada antes de sair de casa. Em seguida, atravessou a sebe e saiu andando pela trilha do outro lado. Depois de ter caminhado um pouco, se deparou com uma grande escrivaninha bem no meio dos arbustos. Atrás dela estava sentado um homem idoso.
Parecia que fazia contas. Sofia se aproximou e perguntou como ele se chamava. Ele mal se deu o trabalho de erguer os olhos. Scrooge, respondeu e logo voltou aos seus papéis. Meu nome é Sofia. O senhor é comerciante? Ele concordou com a cabeça. E podre de rico. Não posso desperdiçar uma coroa sequer. Por isso, preciso me concentrar nas contas. Que horror! Sofia se despediu e seguiu seu caminho. Andou alguns metros e avistou uma garota sentada sozinha debaixo de um dos pinheiros mais altos da redondeza. Ela vestia andrajos, andava suja, tinha o rosto pálido e aparentava estar doente. Quando Sofia chegou mais perto, ela enfiou a mão num saquinho e tirou dali uma caixa de fósforos. Quer comprar fósforos? Perguntou ela. Sofia apalpou os bolsos procurando algum trocado. Sim, num deles havia uma coroa. Quanto é? Uma coroa. Sofia entregou a moeda à garota, que lhe deu a caixa de fósforos. Você é a primeira a comprar alguma coisa de mim em mais de 100 anos. Às vezes passo fome, outras quase congelo de tanto frio. Também pudera, pensou Sofia. Uma floresta não era o melhor lugar para alguém vender fósforos, mas aí ela se lembrou do comerciante rico que vira pouco antes. Não fazia sentido uma garotinha passar fome se havia alguém com tantos recursos ali ao lado. Venha cá, disse Sofia. Ela pegou a garotinha pela mão e a levou até o homem rico. O senhor deveria ajudar essa garota a levar uma vida melhor, disse ela. O homem afastou os papéis e respondeu: Isso custa dinheiro, e eu já lhe disse que eu não posso desperdiçar uma coroa sequer. Mas é muito injusto que o senhor seja tão rico e essa garota seja tão pobre, insistiu Sofia. Que nada, só existe justiça entre iguais. O que o senhor quer dizer com isso? Eu trabalhei muito para chegar até aqui, e meu trabalho rendeu frutos. O nome disso é progresso. Sinceramente, replicou Sofia. Se ninguém me ajudar, eu vou morrer de fome, disse a garota. O comerciante voltou a examinar os seus papéis. Depois, deixou cair a caneta sobre a escrivaninha. Seu nome não consta na minha contabilidade. Por que não procura um orfanato? Se não me ajudar, vou pôr fogo nessa floresta, disse a pobre garota. Imediatamente o homem se levantou, mas a garota já tinha acendido um fósforo. Ela o aproximou de um monte de grama seca que logo pegou fogo. O homem rico agitou os braços. Socorro! Gritou ele. O galo vermelho cantou. A garotinha o encarou com um sorriso desafiador. Você não sabia que eu era comunista. No instante seguinte, tanto a garota quanto o homem e a escrivaninha desapareceram. Sofia ficou sozinha enquanto o fogo consumia a mata seca. Ela conseguiu debelar o incêndio pisando nas chamas, e logo depois, tudo voltou ao normal. Graças a Deus. Sofia olhou para as cinzas e para o solo chamuscado. Na mão dela havia uma caixa de fósforos. Será que fora ela que pusera fogo na mata? Quando encontrou Alberto diante da cabana, contou tudo o que tinha se passado. Scrooge era o capitalista ganancioso de Um Conto de Natal, de Charles Dickens. E a garota com os fósforos certamente lhe trará à memória o conto de autoria de Hans Christian Andersen. Não é muito estranho que eu os tenha encontrado bem aqui na floresta? De jeito nenhum. Esta não é uma floresta qualquer. E vamos falar de Karl Marx. E agora, talvez você tenha uma ideia melhor de como eram enormes as diferenças sociais em meados do século XIX. Mas vamos entrar. Além do mais, aqui ficamos mais distantes dos ouvidos do major. Novamente, eles sentaram diante da mesa junto à janela com vista para o lago. Sofia ainda tinha na mente a visão que tivera do lago depois de ter bebido o líquido azul. Os dois frascos, o azul e o vermelho,
agora estavam no console da lareira. Em cima da mesa havia uma miniatura de um templo grego. "O que é isso?" perguntou Sofia. "Uma coisa de cada vez, minha querida." E então Alberto se pôs a falar sobre Marx. Quando Kierkegaard chegou a Berlim em 1841, talvez tenha sentado ao lado de Karl Marx durante uma conferência qualquer proferida por Schelling. Kierkegaard tinha escrito uma tese de mestrado sobre Sócrates e Karl Marx, na mesma época, escrevera o seu doutorado sobre Demócrito, Epícoro, ou seja, sobre o materialismo da antiguidade. Com isso, ambos já haviam traçado o curso que suas próprias filosofias iriam tomar. Então quer dizer que Kierkegaard virou um filósofo existencialista e Marx um materialista? Marx tornou-se o que chamamos de materialista histórico, mas voltaremos a isso logo mais. Prossiga. Cada um à sua maneira, tanto Kierkegaard quanto Marx adotaram como ponto de partida a filosofia de Hegel. Os dois são influenciados pelo seu modo de pensar, mas os dois se afastam do espírito do mundo, ou o que chamamos também de idealismo hegeliano. Devia ser algo muito vago para eles. Completamente. De maneira bem geral, dizemos que a era dos grandes sistemas filosóficos chegou ao fim com Hegel. Depois dele, a filosofia tomou uma direção inteiramente nova. Em vez de grandes sistemas especulativos, tivemos uma filosofia da existência, ou uma filosofia da ação. Foi o que Marx constatou quando disse: "Os filósofos apenas interpretam o mundo. Cabe agora modificá-lo." Essas mesmas palavras marcaram uma importante inflexão na história da filosofia. Depois de ter visto Struve e a Garota dos Fósforos, não tenho nenhuma dificuldade em entender o que Marx queria dizer. O pensamento de Marx também tem um objetivo prático e político. Devemos notar que ele não era apenas filósofo, era historiador, sociólogo e economista. E se destacou em todas as áreas? Pelo menos nenhum filósofo adquiriu tamanho significado para a prática política. Por outro lado, devemos ter cuidado ao identificar que o pensamento de Marx tudo é tido como marxista. Disse que o próprio Marx só se tornou marxista em meados da década de 1840. Mas mesmo depois disso, ele achava necessário ressaltar que não era marxista. Jesus era cristão? Isso, obviamente, também é objeto de discussão. Prossiga. Desde o início, seu amigo e colega Friedrich Engels colaborou para que seria depois chamado de marxismo. No século XIX, Lenin, Stalin, Mao e muitos outros deram a sua contribuição ao marxismo ou marxismo-leninismo. Então eu sugiro que fiquemos só com Marx mesmo. Você disse que ele foi um materialista histórico. Ele não foi um filósofo materialista nos termos dos antigos atomistas e dos materialistas mecanicistas dos séculos XVII e XVIII. Mas ele achava que as relações materiais da sociedade eram as principais responsáveis por determinar como pensamos. Essas relações materiais também eram decisivas para a evolução da história. E isso é bem diferente do espírito do mundo de Hegel. Hegel dizia que a evolução histórica decorre da tensão entre opostos, que eram solucionados por uma mudança súbita. Marx leva esse pensamento adiante. Mas, segundo ele, o bom Hegel enxergava as coisas de cabeça para baixo. O tempo inteiro? Hegel resolveu chamar de espírito do mundo a força que alavancava a história. É isso que para Marx era inverter as coisas. Ele queria demonstrar que as transformações materiais é que são determinantes. Também não seriam, portanto, os pressupostos espirituais que criaram as transformações materiais, mas o contrário. As transformações materiais é que permitem o surgimento de novos pressupostos espirituais. Marx dava especial importância às forças econômicas da sociedade e às transformações que possibilitaram, dessa forma fazendo girar a roda da história.
Você não teria como dar um exemplo? A filosofia e a ciência da antiguidade tinham um objetivo puramente teórico. Naquela época, não se estava preocupado em saber se o conhecimento adquirido seria capaz de gerar melhorias na vida prática. É? Isso tinha a ver com a própria estrutura da ordem econômica de então. Em grande medida, a produção era baseada no trabalho escravo. Os cidadãos mais ricos não tinham necessidade de melhorar os meios de produção com inovações práticas. Isso é um exemplo de como as relações materiais determinam a reflexão filosófica de uma sociedade. Entendi. A tais relações materiais, econômicas e sociais de uma sociedade, Marx chamou de bases dessa sociedade. A maneira como as pessoas se inserem nela, as instituições políticas que ela possui, as leis vigentes e também a religião, moral, arte, filosofia e ciência de uma sociedade são determinadas por Marx de superestrutura. Base e superestrutura, então. E agora talvez você possa me alcançar naquele templo grego ali. Aqui está. É uma miniatura exata do antigo Pártenon, na Acrópole. Você já teve oportunidade de conhecê-lo. Em vídeo, você quer dizer. Observe que a construção possui um teto elegante e trabalhado. Talvez o teto e a fachada sejam as primeiras coisas a nos chamar a atenção. E isso podemos nomear de superestrutura. Mas o teto não pode flutuar no ar. Ele depende das colunas. O prédio inteiro depende de fundamentos sólidos, ou da base, que sustentam toda a construção. Da mesma forma, Marx dizia que as relações materiais são como um sustentáculo de todas as ideias e pensamentos existentes na sociedade. Assim, a superestrutura dos edifícios da sociedade é o reflexo da sua base. Você quer dizer que a teoria das ideias de Platão é um reflexo da produção das olarias e videiras de Atenas? Não, não é assim tão simples. Marx chama bem a atenção para isso. Há uma influência mútua entre a base e a superestrutura da sociedade. Se tivesse negado isso, Marx teria sido um materialista mecanicista. Mas pelo fato de ele ter antevisto que existe uma relação mútua ou relação dialética entre a base e a superestrutura, dizemos que ele é um materialista dialético. Aliás, é bom você saber que Platão nunca exerceu o ofício de oleiro nem de viticultor. Compreendi. Você ainda vai me falar do templo? Sim, mais um pouquinho. Observe bem a base. Talvez você possa descrevê-la para mim. As colunas são alicerçadas numas plataformas que consistem em 3 níveis, os degraus. Podemos também identificar 3 níveis na base da sociedade. O mais basilar é o que chamamos de condições de produção. Ele vai determinar as relações ou recursos naturais existentes na sociedade. Aqui eu me refiro às relações que têm a ver com o clima e com as matérias-primas disponíveis. Só isso já estabelece as paredes que dividem a sociedade. Nessas paredes, estabelecem fronteiras bem claras para o tipo de produção que essa sociedade pode ter. E com isso estarão estabelecidas também fronteiras igualmente claras para o tipo de sociedade e de cultura que vai prosperar ali. Não se pode, por exemplo, viver da pesca de arenque, um peixe do Ártico no Saara. Nem é possível cultivar tâmaras do deserto no norte da Noruega. É esse o ponto. Mas também o modo de pensar de um povo nômade no deserto é bastante diverso daquele de uma colônia de pescadores no Ártico. O degrau seguinte consiste nas forças produtivas que existem na sociedade. Aqui, Marx está se referindo aos tipos de ferramentas, equipamentos e máquinas disponíveis. Antigamente, a pesca era feita manualmente em pequenos barcos a remo, mas hoje em dia se pesca com redes de arrasto em traineiras gigantescas. E aqui você acaba de passar para o próximo degrau da base social, ou seja, quem possui os meios de produção.
A organização do trabalho, como ele é dividido, as relações com os proprietários, Marx chamou de relações de produção da sociedade. Estou entendendo. Até aqui podemos concluir que é o modo de produção de uma sociedade que determina o tipo de relações políticas e ideológicas que existirão nessa sociedade. Não é por acaso que hoje pensamos um pouco diferente e temos uma moral ligeiramente diferente das pessoas que viviam numa antiga sociedade feudal. Então Marx não acreditava num direito natural válido em qualquer época. Não, a pergunta sobre o que é moralmente certo é, segundo Marx, um produto da base da sociedade. Não é por acaso que eram os pais que determinavam com quem as crianças iriam se casar na antiga sociedade agrária. Era uma questão de quem herdaria as terras. Numa metrópole moderna, as relações sociais são outras. Pode-se encontrar o futuro cônjuge numa festa ou numa boate, e apenas se ambos estiverem realmente dispostos é que vão morar juntos. Eu não consigo nem imaginar meus pais dizendo com quem eu deveria me casar. Não, porque você também é um produto da sua época. Marx enfatiza ainda que, em geral, a classe dominante da sociedade é quem determina o que é certo ou errado. Pois toda a história é a história da luta de classes, o que significa que, à primeira vista, a história se refere a quem detém os meios de produção. Mas os pensamentos e ideias dos homens não podem transformar a história? Sim e não. Marx estava convencido de que as relações da superestrutura da sociedade poderiam influenciar a sua base. Mas ele negava que a superestrutura tivesse uma história independente. O que movimentara a história, desde a escravidão da antiguidade até a sociedade industrial do seu tempo, fora primeiramente determinado pelas mudanças na base da sociedade. Isso você já disse. Em todas as fases da história houve conflitos entre duas classes sociais dominantes, dizia Marx. Na sociedade escravocrata da antiguidade havia um conflito entre os cidadãos livres e os escravos. Na sociedade feudal medieval, entre os senhores feudais e os vassalos, e mais tarde entre nobres e plebeus. Mas na época em que Marx viveu, naquela que denominou de sociedade burguesa ou capitalista, o conflito existe primeiramente entre capitalistas e trabalhadores ou proletários. São os conflitos entre aqueles que detêm ou não os meios de produção. E porque a classe superior não quer abrir mão da sua hegemonia, uma mudança só poderá ocorrer através de uma revolução. E com relação à sociedade comunista? Marx se dedicou sobretudo a estudar a passagem de uma sociedade capitalista para uma comunista. Ele produziu uma análise detalhada do modo de produção capitalista. Mas antes de nos deter nisso, vamos falar um pouco da visão de Marx sobre o trabalho humano. Vamos! Antes de se tornar comunista, o jovem Marx queria saber o que acontece com as pessoas quando elas trabalhavam. Isso foi algo que Hegel também analisou. Hegel acreditava que existe uma relação mútua ou dialética entre o homem e a natureza. Quando o homem altera a natureza, o próprio homem é alterado. Ou, dito de um modo um pouco diferente, ao trabalhar, o homem interfere na natureza, deixa nela sua marca. Mas nesse processo, a natureza também interfere no ser humano e deixa marcas na sua consciência. Diz-me que trabalho tens e eu te direi quem és. Muito resumidamente, esse é o argumento de Marx. O modo como trabalhamos influencia na nossa consciência, mas a nossa consciência também influencia o modo como trabalhamos. Você pode até dizer que há uma relação indissociável entre palma e alma. Dessa maneira, o conhecimento de alguém está intrinsecamente relacionado ao trabalho que esse alguém exerce. Então deve ser horrível ficar desempregado. Sim, alguém que não possui um ofício, de certa forma, fica vazio. Hegel já havia alertado para isso. Tanto para Hegel quanto para Marx, o trabalho representa algo positivo. É algo que está intimamente relacionado à condição humana. Então é uma coisa positiva ser trabalhador. Em princípio, sim.
Mas é exatamente aqui que Marx lança sua crítica aguda ao modo de produção capitalista. Conte. No capitalismo, o trabalhador trabalha para outra pessoa. Portanto, o trabalho torna-se algo externo à sua pessoa, ou algo que não lhe pertence. O trabalhador se aliena em relação ao seu próprio trabalho, e assim aliena a si mesmo. Ele perde a sua condição humana. Marx recorre a uma expressão hegeliana para dizer que o trabalhador fica alienado. Eu tenho uma tia que passou mais de 20 anos no chão de uma fábrica embalando doces, então não tenho dificuldade nenhuma em entender o que você quer dizer. Ela diz que odeia se levantar de manhã para ir ao trabalho. Mas alguém que odeia o que faz, Sofia, então de certa forma odeia a si mesmo. Pelo menos ela odeia doces. Na sociedade capitalista, o trabalho é organizado de maneira que cada trabalhador realize, na verdade, um trabalho escravo para outra classe social. Com isso, o trabalhador transfere a sua força de trabalho e, com ela, toda a sua condição humana para a burguesia. É grave assim? Estamos falando de Marx. Então, precisamos partir do princípio das relações sociais na Europa em torno de 1850. E nesse caso, a resposta seria um sonoro sim. O trabalhador poderia ter que cumprir uma jornada de 12 horas numa fábrica sob um frio glacial. O salário era tão baixo que com frequência crianças e grávidas tinham que trabalhar. Isso levou às diferenças sociais indescritíveis. Em muitos lugares, parte do pagamento era aguardente barata, e mulheres se viam forçadas a se prostituir para ganhar algum dinheiro. Seus clientes eram os respeitáveis senhores da cidade. Em suma, aquilo que deveria ser um símbolo da dignidade humana, o trabalho, transformara o trabalhador num animal. Estou furiosa! E Marx também ficou. Enquanto isso, os filhos dos burgueses tocavam violino na sala de estar bem aquecida, após um banho revigorante. Ou podiam sentar-se ao piano antes de uma lauta refeição de 4 ou mais pratos. Ou talvez, piano e violino fossem deixados para depois de um passeio a cavalo ao cair da tarde. Quanta injustiça! Marx também achava. Em 1848, ele publicou junto com Engels o Manifesto Comunista. A primeira frase do manifesto é a seguinte: um espectro ronda a Europa. O espectro do comunismo. Fiquei até com medo. Os burgueses também. Agora, os proletários começaram a reagir. Quer ouvir como termina o manifesto? Sim! Os comunistas recusam-se a ocultar seus pensamentos e intenções. Eles divulgam abertamente que seu objetivo só poderá ser alcançado mediante uma revolução capaz de abalar toda a ordem social vigente. Que as classes dominantes tremam diante da revolução comunista. Os proletários não têm nada a perder além dos seus grilhões. Eles têm um mundo a ganhar. Proletários de todo o mundo, univos. Se as condições eram tão ruins como você diz, acho que eu assinaria embaixo desse manifesto. Mas as relações de trabalho são bem diferentes hoje em dia, não são? Na Noruega, sim, mas não em todos os lugares. Muitas pessoas ainda vivem hoje em condições desumanas e, ao mesmo tempo, são obrigadas a fabricar produtos que deixam os capitalistas cada vez mais ricos. É isso que Marx chama de exploração. Você pode explicar melhor o que quer dizer isso? Quando o trabalhador produz uma mercadoria qualquer, essa mercadoria tem um determinado valor de venda. E, se você subtrair os salários e outros custos de produção do valor de venda de uma mercadoria, ainda restará uma certa quantia. Essa quantia Marx chamou de mais-valia ou lucro. Isso significa que o capitalista se apropria de um valor que, na verdade, foi criado pelo trabalhador. Isso é exploração. Entendi. E assim o capitalista pode investir parte do lucro num novo capital. Por exemplo, na modernização da linha de produção. Isso ele faz na esperança de produzir mercadorias ainda mais baratas e de que seus lucros aumentem.
É lógico. Sim, pode parecer lógico, mas tanto nesse caso quanto em outros, as coisas não ocorrem exatamente como o capitalista tinha previsto. Como assim? Marx apontava uma série de contradições inerentes ao modo de produção. O capitalismo é um sistema econômico que destruirá a si mesmo, pois carece de um controle racional. De certa forma, isso é bom para os oprimidos. Sim, está implícito no sistema capitalista que a sua própria destruição está em curso. Dito assim, o capitalismo é um sistema progressista. Aponta para o futuro, mas apenas como um estágio no caminho para o comunismo. Você pode dar um exemplo de como o capitalismo é autodestrutivo? Mencionamos o capitalista que se apropria de uma boa parcela do excedente de dinheiro e emprega parte desse lucro na modernização da sua indústria. Mas parte disso ele usa no seu lazer com violinos e também para cobrir as despesas cada vez maiores do seu estilo de vida e de sua mulher. E ele compra novas máquinas e não precisa mais, portanto, dispor de tantos empregados para operá-las. Ele faz isso para melhorar a sua competitividade diante da concorrência. Sei, mas ele não é o único a pensar assim. Isso significa que toda a cadeia produtiva vai constantemente sendo estabilizada. As fábricas vão ficando cada vez maiores e passando para as mãos de uns poucos donos. O que acontece então, Sofia? Logo haverá cada vez menos necessidade de mão de obra. E assim, mais e mais pessoas perderão os seus empregos. Haverá crescentes problemas sociais e tais crises são o prenúncio de que o capitalismo se aproxima do seu fim. Mas há outros sintomas autodestrutivos do capitalismo, segundo Marx. Quando lucros cada vez maiores precisam ser atrelados ao controle da produção, sem que possibilitem criar uma reserva para manter essa produção funcionando a preços competitivos. Sim. O que faz o capitalista então? Você pode adivinhar? Acho que não. Pense que você é a dona de uma fábrica e as contas não estão fechando. Você está ameaçada de falir, fechar a sua fábrica. E agora eu pergunto, como fará para economizar dinheiro? Talvez eu reduza os salários dos empregados. Espertinha, não? Sim, isso seria o mais sensato a fazer. Mas se todos os capitalistas fossem tão espertos quanto você, e eles são, os trabalhadores ficariam tão empobrecidos que não teriam mais condições de comprar nada. O poder aquisitivo cairia, o consumo afundaria, como dizemos. E aí estaríamos no meio de um círculo vicioso. A propriedade privada capitalista tem as horas contadas, diz Marx. Estamos muito perto de uma situação revolucionária. Sei. Para resumirmos bem, ela termina com os proletários se revoltando e tomando o poder dos meios de produção. E o que aconteceria então? Durante um período, teríamos uma nova sociedade de classes, na qual o proletariado detentor do poder subjugaria a classe burguesa. Seria o que Marx chamou de ditadura do proletariado. Mas, depois de um período de transição, a ditadura do proletariado se dissolveria numa sociedade sem classes, ou comunismo. Nessa sociedade, os meios de produção seriam propriedade de todos, da coletividade, e tal sociedade permitiria a cada um trabalhar segundo a sua capacidade e ganhar segundo a sua necessidade. O trabalho pertenceria ao povo e a alienação capitalista chegaria ao fim. Tudo isso parece muito lindo, mas acabou dando em quê? Alguma revolução, por acaso, aconteceu? Sim e não. Hoje em dia, os economistas dizem que Marx estava errando em vários aspectos, sobretudo na sua análise das crises do capitalismo. Marx também não dedicou atenção à exploração da natureza, que hoje acompanhamos com mais e mais preocupação. Mas, e aqui é um mais bem grande, o quê? Depois de Marx, o movimento socialista se dividiu em duas correntes principais. De um lado, os sociais-democratas, e do outro, os leninistas.
A social-democracia, que pretende uma aproximação gradual e pacífica do socialismo, foi o caminho adotado pela Europa, no que chamamos de a lenta revolução. O leninismo, que manteve a crença em Marx em que apenas a revolução poderia combater a antiga sociedade de classes, teve grande expressão na Europa Oriental, na Ásia e na África. Cada um ao seu modo, os dois movimentos lutaram contra a pobreza e a opressão. Mas com isso não se criou uma nova forma de opressão? Por exemplo, na antiga União Soviética e na Europa Oriental? Claro, e aqui novamente podemos ver como tudo que o ser humano põe à mão existe um misto de bem e mal. Por outro lado, não seria razoável responsabilizar Marx pelo lado negativo e opressor dos chamados países socialistas 50 ou 100 anos depois da sua morte. Mas talvez ele não tenha se dado conta de que o socialismo seria administrado também por esses seres humanos. Jamais encontraremos o paraíso aqui na Terra. O ser humano sempre encontrará novos problemas para resolver. Sem dúvida. E aqui vamos pôr um ponto final, Sofia. Espere um pouco. Você não disse algo sobre a justiça só existir entre os iguais? Não, foi Stroud quem disse. Como você sabe que foi ele? Veja bem, eu e você somos frutos da imaginação do mesmo autor. Portanto, estamos muito mais conectados um ao outro do que possa parecer. Seu maldito irônico. Ironia em dobro, Sofia. Isso foi uma ironia dupla. Mas de volta à questão da justiça. Você disse ao menos que Marx achava que a sociedade capitalista era injusta. Como você definiria uma sociedade justa? Um filósofo da moral de inspiração marxista, John Rawls, tentou expressar algo sobre isso com o seguinte exemplo. Imagine que você fizesse parte de um alto conselho cuja missão fosse elaborar todas as leis de uma futura sociedade. Eu teria muita vontade de participar de um conselho assim. Os legisladores do conselho deveriam pensar em absolutamente tudo, pois assim que eles chegassem a um consenso e promulgassem as leis, imediatamente cairiam mortos. Que horrível! Mas, logo em seguida, iriam despertar naquela sociedade cujas leis haviam elaborado. Mas a questão é que não teriam a menor ideia da posição que iriam ocupar naquela sociedade. Compreendi. Uma sociedade assim seria uma sociedade justa, pois cada homem estaria no meio de iguais. E cada mulher também. Claro, mulheres incluídas, sem dúvida. Os legisladores não teriam como saber se acordariam homens ou mulheres. Como as chances eram de 50%, aquela sociedade deveria ser igualmente boa para homens e mulheres. Parece muito inteligente. Mas agora me diga, a Europa de Marx era uma sociedade assim? Não. Então talvez você pudesse citar uma sociedade assim nos dias de hoje. Bem, aí depende. Pense bem nisso. Por hora chega de Marx. O que você disse? Fim desta sessão. Capítulo Darwin. Um barco que navega pela vida com um carregamento de genes. Na manhã de domingo, Hilde acordou com um barulho. Era o fichário que havia caído no chão. Ela ficara até tarde lendo o que Sofia e Alberto falavam sobre Marx, mas adormecera com o fichário no colo. O abajur tinha ficado aceso a noite inteira. O despertador sobre o criado mudo mostrava 8h59 em algarismos verdes. Ela sonhara com enormes fábricas e cidades poluídas. Uma garota sentada numa esquina vendia fósforos. Gente bem arrumada, de fraque e vestido longo, se limitava a passar ao largo. Assim que Hilde se levantou da cama, ela se lembrou dos legisladores que iriam acordar na sociedade que teriam concebido. Hilde, pelo menos, estava feliz em acordar em Berkeley.
ficaria feliz da mesma maneira se tivesse que acordar na Noruega sem saber exatamente onde? Mas não era apenas a questão do lugar. Será que ela poderia acordar em outra época? Na Idade Média, por exemplo. Ou numa sociedade da Idade da Pedra de 10 ou 20 mil anos atrás. Hilde tentou se imaginar na entrada de uma caverna limpando um animal abatido. Como teria vivido uma garota de 15 anos antes que existisse algo chamado cultura? Como seria sua forma de pensar? Hilde pôs um suéter, apanhou o fichário e sentou-se para continuar a leitura das páginas que o pai escrevera para ela. Logo que Alberto anunciou o fim da sessão, alguém bateu na porta do chalé do Major. Mas não temos escolha, temos? Acho que não, murmurou Alberto. Na entrada da casa havia um senhor muito idoso, de barba e cabelos compridos brancos. Na mão direita segurava um cajado e na esquerda um pôster bem grande de um barco apinhado de animais de todos os tipos possíveis. E quem é o ancião? Perguntou Alberto. Meu nome é Noé. Eu já desconfiava. Seu antecessor, meu garoto, será que já saiu de moda lembrar-se dos parentes distantes? O que o senhor está segurando nesta mão? Perguntou Sofia. É uma imagem dos animais que foram salvos do dilúvio universal. Pegue, minha filha, é para você. Sofia recebeu o pôster e olhou para o ancião, que disse: Agora é melhor eu ir para casa regar as videiras. Ele deu um salto, bateu os calcanhares e disparou pela floresta até sumir de vista. Feliz como só os velhos de bem com a vida podem ser. Sofia e Alberto entraram e voltaram a sentar. Ela começou a examinar o pôster mais de perto, mas logo Alberto o arrancou das suas mãos com um movimento brusco. Vamos nos concentrar no principal. Então pode começar. Nós nos esquecemos de dizer que Marques viveu os últimos 34 anos de sua vida em Londres. Ele se mudou para lá em 1849 e morreu em 1883. Durante todo esse tempo, vivia nos arredores de Londres um homem chamado Charles Darwin. Ele morreu em 1882 e foi sepultado com horas da abadia de Westminster, como um dos filhos mais ilustres da Inglaterra. Mas não é apenas no tempo e no espaço que as pegadas de Marques e Darwin se cruzam. Marques dedicou a Darwin um exemplar da sua grande obra, O Capital. E quando Marx morreu, um ano depois de Darwin, seu amigo Frederick Engels comentou: da mesma forma que Darwin descobriu as leis para a evolução da natureza orgânica, Marx descobriu as leis para a evolução da história humana. Sei. Outro pensador importante que está relacionado a Darwin é o neurologista Sigmund Freud. Ele também viveu seus últimos dias em Londres e dizia que a teoria da evolução de Darwin, bem como a psicanálise da qual Freud é considerado fundador, haviam sido a pá de cal no autoconhecimento ingênuo que o ser humano tinha até então. Espere um pouco, que agora tem gente demais aí. Nós estamos falando de Marx, Darwin ou Freud? Se alargarmos a nossa abordagem, podemos falar de uma corrente naturalista que começa em meados do século XIX e avança até o século XX. Por naturalismo, entendemos uma concepção da realidade que não reconhece nenhuma outra realidade a não ser a natureza e o mundo sensorial. Assim, o naturalista toma o homem como uma parcela da natureza. Acima de tudo, ele vai desenvolver sua pesquisa com base em premissas construídas sobre fatos naturais. Portanto, sem nenhum tipo de especulação racionalista nem de revelação espiritual. E isso não vale apenas para Marx, Darwin e Freud. Absolutamente não. As palavras de ordem do século XIX eram natureza, ambiente, história, evolução e crescimento. Marx dizia que a ideologia era um produto das bases materiais da sociedade. Darwin mostrou que o homem é o resultado de uma longa evolução biológica.
E o estudo de Freud sobre o inconsciente revelou que as ações humanas frequentemente têm origem em certas pulsões ou instintos animais. Acho que entendi mais ou menos o que você quer dizer com o naturalismo. Mas não é melhor falarmos de uma coisa de cada vez? Vamos falar de Darwin, Sofia. Você talvez ainda lembre que os pré-socráticos queriam encontrar explicações naturais para os processos da natureza, do mesmo modo que queriam se libertar das antigas explicações mitológicas. Darwin queria se libertar da visão religiosa sobre a criação dos homens e animais. Mas ele era filósofo? Darwin era biólogo e pesquisador da natureza, mas foi o cientista contemporâneo que questionou a visão bíblica acerca do lugar do homem na criação. Então, por favor, me conte um pouco da teoria da evolução de Darwin. Vamos começar com o próprio Darwin. Ele nasceu no lugarejo de Shrewsbury em 1809. Seu pai, o Dr. Robert Darwin, um renomado médico local, era muito rígido em relação à educação do filho. Quando Charles ingressou no liceu de Shrewsbury, o diretor da escola o considerava um jovem disperso, que gostava de vadiar, não dizia nada de útil e não levava nada a sério. Para o diretor, útil era saber a conjugação de verbos gregos e latinos. Na sua opinião, Charles vadiava porque, entre outras coisas, colecionava besouros de várias espécies. Ele, na certa, se arrependeu de ter dito isso. Enquanto Darwin fazia o curso de teologia, sua atenção se voltava mais para a captura de pássaros e insetos. Logo, suas notas não eram tão boas. Mas, paralelamente aos estudos de teologia, ele conseguiu relativo sucesso como pesquisador da natureza, interessando-se inclusive por geologia, talvez a ciência que mais se desenvolvia naquela época. Assim que obteve êxito na sua prova de teologia em Cambridge, em abril de 1831, ele fez uma viagem pelo norte do país de Gales para estudar formações rochosas e procurar fósseis. Em agosto do mesmo ano, recebeu uma carta que iria indicar o rumo do resto da sua vida. Que carta foi essa? A carta era do seu amigo e professor John Stephen Henslow. John escreveu: "Fui consultado para recomendar um pesquisador da natureza ao capitão Fitzroy, que recebeu do governo a incumbência de cartografar a metade sul da América. Devo dizer que reconheço em você a pessoa mais qualificada possível para essa missão. Não faço a menor ideia de quanto será a remuneração. A viagem durará 2 anos. Você sabe tudo isso de cor e salteado? Mas isso não é nada, Sofia. E Darwin, aceitou? Ele queria muito, mas naquele tempo os jovens não faziam nada sem o consentimento dos pais. Depois de conversar bastante com seu pai, ele ouviu um sim de resposta. E foi o pai de Darwin que teve que arcar com os custos da viagem. Quanto à remuneração, descobriu-se mais tarde que ela não existia. O navio era a fragata HMS Beagle, da Marinha Real, que zarpou de Plymouth em 27 de dezembro de 1831 rumo à América do Sul, e não retornaria à Inglaterra antes de outubro de 1836. Os 2 anos se transformaram em 5, e a viagem para a América do Sul foi, na verdade, uma volta ao mundo. Dizemos que essa foi a expedição científica mais importante do nosso tempo. Eles deram a volta ao mundo literalmente? Literalmente. Na América do Sul, a viagem prosseguiu pelo Pacífico até a Nova Zelândia, Austrália e África do Sul. De lá, navegaram novamente para a América do Sul, pelo lado oposto, e voltaram para a Inglaterra. Darwin mesmo escreveu: "A viagem com Beagle foi decisivamente o acontecimento mais significativo da minha vida." Imagino que não devia ser tão fácil pesquisar a natureza em pleno oceano. Mas, nos primeiros anos, o Beagle contornou a costa inteira da América do Sul. Isso permitiu a Darwin familiarizar-se com o continente.
tanto com o mar quanto com a terra. Além do mais, foram de importância decisiva suas várias incursões às Ilhas Galápagos, no Pacífico, a oeste da América do Sul. Ele pôde, assim, coletar muitas amostras que depois foram enviadas à Inglaterra. As reflexões que fez sobre a natureza e sobre a história da vida, ele guardava para si. Quando voltou para casa, contando apenas 27 anos, já se tornara um famoso pesquisador da natureza. E também já tinha uma ideia bem nítida do que um dia seria sua teoria da evolução. Mas muitos anos se passariam ainda até que ele publicasse a sua obra-prima. Pois Darwin era cauteloso, Sofia. Exatamente como um pesquisador da natureza deve ser. Qual foi essa obra-prima? Bem, foram várias. Mas o livro que provocou os debates mais acalorados na Inglaterra foi A Origem das Espécies, publicado em 1859. O título completo é On the Origin of Species by Means of Natural Selection of the Preservation of Favored Races in the Struggle for Life. Este título comprido é, na verdade, um resumo da teoria de Darwin. Melhor você falar na nossa língua, então. Sobre a origem das espécies por meio da seleção natural ou a preservação das raças mais favorecidas na luta pela vida. De fato, um título de bastante conteúdo. Mas vamos por partes. Na origem das espécies, Darwin estabeleceu duas teorias ou teses principais. Primeiro, ele concluiu que todas as plantas e animais existentes descendem de formas anteriores, mais primitivas. Ele indicou, assim, a existência de uma evolução biológica e concluiu também que essa evolução se deve a uma seleção natural. Porque os mais fortes sobrevivem, não é isso? Mas vamos nos concentrar na teoria da evolução primeiramente. Ela não era tão original. Em determinados círculos, cerca de 1800, já existia uma crença de que havia uma evolução biológica. O mais preeminente adepto dessa ideia era o zoólogo francês Lamarck. Antes de Darwin, seu próprio avô, Erasmus Darwin, dizia que plantas e animais tinham se desenvolvido a partir de espécies mais primitivas. Mas nenhum deles deu uma explicação convincente de como esse desenvolvimento ocorria. Consequentemente, eles não enfrentaram nenhuma oposição mais aguerrida de parte da Igreja. Mas Darwin enfrentou. E não poderia ser diferente. Tanto os clérigos como os vários círculos científicos se aferraram à antiga teoria bíblica, de que as diversas espécies de plantas e animais eram imutáveis. A ideia era que cada espécie de animal havia sido criada uma vez, num ato de criação específico. Essa visão cristã se harmonizava com as ideias de Platão e de Aristóteles. Como assim? A teoria das ideias de Platão dizia exatamente que as espécies animais eram imutáveis porque haviam sido criadas segundo um modelo correspondente a uma forma ou ideia eterna. A imutabilidade das espécies animais também era uma pedra de toque da filosofia de Aristóteles. Mas, exatamente durante a época de Darwin, novas observações e descobertas puseram em xeque essa ideia. Que observações e descobertas foram essas? Primeiramente, a descoberta frequente de fósseis e depois a descoberta de esqueletos de animais extintos. Darwin ficava extasiado com a descoberta de esqueletos de animais marinhos no alto da montanha. Na América do Sul, ele mesmo encontrou alguns na Cordilheira dos Andes. Mas o que animais marinhos estariam fazendo no alto da Cordilheira dos Andes, Sofia? Você pode me dizer? Não. Alguns diziam que pessoas ou mesmo outros animais os carregavam lá para cima. Havia também quem dissesse que Deus tinha criado tais fósseis e vestígios de animais marinhos apenas para confundir os incrédulos. E o que a ciência dizia? A maioria dos geólogos era adepta de uma teoria catastrófica, que dizia que a Terra havia sido varrida diversas vezes por dilúvios colossais, terremotos e demais cataclismos que extinguiam toda a vida existente.
A Bíblia menciona catástrofes desse gênero. Refiro-me aqui ao dilúvio universal, a Arca de Noé. Em cada catástrofe, Deus renovava a vida na Terra, criando plantas e animais novos e mais completos. E então, os fósseis eram restos de antigas formas de vida que tinham desaparecido depois dessas catástrofes avassaladoras? Exatamente. Foi dito, por exemplo, que os fósseis eram vestígios de animais que não conseguiram entrar na Arca de Noé. Mas quando Darwin partiu em sua jornada com o Beagle, levava consigo a primeira edição dos Princípios da Geologia, do geólogo inglês Charles Lyell. Este dizia que a atual geografia da Terra, com picos altos e vales profundos, era o resultado de uma transformação constante e gradual. A ideia era que as alterações mais mínimas poderiam representar enormes transformações geográficas se esse processo fosse examinado na perspectiva de um intervalo temporal bastante elástico. A que tipo de alterações ele se referia? Ele se referia às mesmas forças atuantes hoje em dia: clima, vento, derretimento de gelo, terremotos, alterações no relevo. Conhecemos o ditado "água mole em pedra dura, tanto bate até que fura". Lyell dizia que mudanças pequenas e graduais, ao longo de enormes intervalos de tempo, seriam capazes de afetar toda a natureza. Somente isso seria o bastante para explicar como Darwin encontrara fósseis de animais marinhos na Cordilheira dos Andes. E Darwin sempre levou em conta que, com o passar do tempo, mudanças pequenas e graduais podem levar a alterações dramáticas. E achou que a mesma explicação valeria para a evolução dos animais? Sim, ele especulava sobre isso. Mas, como dissemos, Darwin era cauteloso. Ele formulava as perguntas bem antes de ousar tentar respondê-las. Desse modo, ele utilizava os mesmos métodos dos verdadeiros filósofos. É importante perguntar, mas não é necessário pressa para responder. Entendi. Um fator definitivo na teoria de Lyell era a idade terrestre. Em amplos círculos de estudiosos da época de Darwin, a idade da Terra, desde a criação de Deus, era estimada em 6.000 anos. Chegou-se a esse número contando-se todas as gerações de Adão e Eva até hoje. Que ingenuidade! É fácil dizer isso agora. Darwin achava que a idade da Terra seria de 300 milhões de anos. Mas uma coisa ao menos estava evidente. Nem a teoria de Lyell sobre as mudanças geológicas graduais, nem a própria teoria da evolução darwiniana fariam sentido se não fossem consideradas em intervalos de tempo gigantescos. Qual a idade da Terra? Hoje em dia, calcula-se que a Terra tem mais de 4 bilhões de anos. Puxa! Até aqui, nos concentramos em apenas um dos argumentos de Darwin sobre a existência de uma evolução biológica: a descoberta de camadas de fósseis em diferentes formações rochosas. Outro argumento era a divisão geográfica das espécies vivas. Aqui, a pesquisa de Darwin rendeu um material novo e incalculavelmente rico. Ele viu com seus próprios olhos que espécies diferentes de uma região podiam ter mínimas diferenças entre si. Para tanto, as Ilhas Galápagos, no oeste do Equador, foram palco de observações interessantíssimas. Conte. Estamos falando de um grupo de ilhas vulcânicas bem próximas umas das outras. Portanto, elas não abrigavam muitas variações de plantas e animais, mas foram exatamente as pequenas variações que chamaram a atenção de Darwin. Ele viu que todas as ilhas haviam tartarugas gigantes com pequenas características diferentes de ilha para ilha. Deus teria realmente criado uma raça diferente de tartarugas gigantes para habitar cada uma das ilhas? Duvido. Mais importante ainda foram as observações de Darwin sobre os pássaros das Galápagos. Havia variações das espécies de tentilhões que habitavam cada ilha, sobretudo no formato dos seus bicos. Darwin demonstrou que essas variações estavam relacionadas com a dieta dos tentilhões em cada uma das ilhas.
os tentilhões de bico afiado alimentavam-se de sementes de pinhas. Os tentilhões canoros eram insetívoros. Mais uma variação dessa espécie se alimentava de insetos de troncos e galhos e não de insetos terrestres. Cada uma das espécies, isoladamente, possuía um bico perfeitamente adequado ao seu tipo de dieta. Seria possível que todos esses viessem de uma única espécie de tentilhão? Seria possível, então, que essa espécie tivesse, com o correr dos anos, alterado as suas características em cada uma das ilhas, de maneira a permitir o surgimento de várias novas espécies? Foi essa a conclusão a que ele chegou, não? Sim, talvez tenha sido exatamente nas Galápagos que Darwin se tornou darwinista. Ele também reparou que a vida animal nas ilhas mais a leste era bem similar a muitas espécies que tinha visto no continente sul-americano. Será que Deus havia criado essas espécies levemente diferentes entre si ou teria havido uma evolução? Cada vez mais ele duvidava que as espécies eram imutáveis, mas ainda não tinha nenhuma explicação razoável sobre como uma eventual evolução ou adaptação poderia ocorrer. Ainda assim, ele supunha que todos os animais da Terra eram aparentados entre si. E isso tinha a ver com a evolução dos embriões dos mamíferos. Se você comparar os ancestrais de um cachorro, um morcego, um coelho e um homem num estágio embrionário, não notará muitas diferenças entre eles. Somente no estágio bem avançado do desenvolvimento é que poderá marcar as diferenças entre um embrião humano e um embrião de um coelho. Não seria isso um sinal de uma familiaridade distante entre eles? Mas então ele ainda não tinha encontrado nenhuma explicação para o modo como a evolução se dava. Ele refletia muito sobre a teoria de Lyell a respeito das mudanças ínfimas que se tornariam grandes com o passar do tempo, mas não conseguia encontrar evidências que pudessem valer como um princípio universal. Ele conhecia a teoria do zoólogo francês Lamarck, que havia dito que as diferentes espécies de animais evoluíram segundo as suas necessidades. As girafas, por exemplo, têm um pescoço enorme porque geração após geração precisavam esticá-lo para alcançar as folhas na copa das árvores. Lamarck dizia também que as características individualmente adquiridas eram transmitidas às espécies descendentes. Mas Darwin rejeitava a hipótese de que características adquiridas seriam hereditárias, simplesmente porque Lamarck não apresentara evidências das suas ousadas postulações. E assim Darwin passou a se ocupar de algo muito mais palpável. Você pode dizer que o mecanismo por trás da evolução das espécies estava diante do nariz dele. Estou louca para saber. Mas eu quero que você descubra esse mecanismo sozinha. Portanto, eu lhe pergunto: se você tem 3 vacas, mas tem condições de manter somente 2, o que faz com a terceira? Talvez eu possa abater a terceira? Sim, mas qual das vacas você vai abater? Eu abateria a que desse menos leite. É mesmo? Sim, é lógico. E é exatamente o que os homens vêm fazendo há séculos. Mas não vamos largar as outras 2 vacas assim. Digamos que uma delas esteja prenhe. Qual delas deveria dar à luz uma bezerrinha? A que desse mais leite, porque então a bezerra seria uma ótima leiteira também. Então você preferiu a que dava mais leite. Mas ainda temos outro exercício. Se você fosse uma caçadora, tivesse 2 cães perdigueiros e precisasse se desfazer de um, com qual dos cães você ficaria? Eu ficaria, obviamente, com o que tivesse um faro mais apurado para rastrear os animais que eu quisesse caçar. Então, você favoreceria o cão mais esperto, não é? E assim, Sofia, assim os homens têm feito com a criação de animais por mais de 10.000 anos. Não foi sempre que as galinhas puseram 5 ovos por semana, que as ovelhas produziram tanta lã e que os cavalos foram rápidos e fortes assim.
os homens promoveram uma seleção artificial. E o mesmo vale para o reino vegetal. Não se plantam batatas ruins se temos a oportunidade de plantar batatas melhores. Nem nos importamos em arar a terra para plantar um milho incapaz de produzir. O argumento de Darwin é que nem as vacas, nem as espigas de milho, nem os cachorros, nem os tentilhões são exatamente iguais. A natureza exibe um enorme leque de variações de raças e espécies. Nem sequer dentro de uma mesma espécie um indivíduo é idêntico ao outro. Foi algo que você sentiu quando bebeu o líquido azul. Sim, bem claramente. Aí Darwin teve de se perguntar se não haveria um mecanismo correspondente na natureza. Será que a natureza não seria capaz de promover uma seleção natural dos indivíduos que sobreviveram? E mais importante, um mecanismo assim, depois de um longo período, poderia criar novas espécies de plantas e animais? Aposto que a resposta é sim. Ainda assim, Darwin não era capaz de esclarecer como essa seleção natural se processaria. Mas em outubro de 1838, precisamente 2 anos depois de retornar para a Inglaterra com o Beagle, ele casualmente esbarrou num livro de um especialista em demografia chamado Thomas Malthus. O livro se intitulava An Essay of the Principles of Population. A ideia desse livro foi inspirada em Benjamin Franklin, norte-americano que, entre outras coisas, inventou o para-raios. Franklin tinha dito que se não houvesse fatores limitantes na natureza, o planeta inteiro seria habitado por uma única espécie de animal ou planta. Mas como existem várias espécies, eles se colocam em permanente estado de confronto. Entendi. Malthus desenvolveu essa teoria e a adaptou à questão populacional da Terra. Ele dizia que a capacidade de reprodução humana é tamanha que sempre nascem mais crianças do que as que têm possibilidade de sobreviver. Como a capacidade de produção de alimentos jamais acompanhará a velocidade do crescimento demográfico. Ele achava que uma grande quantidade de pessoas estaria fadada a sucumbir na luta pela existência. As que não morressem, em seguida levassem essa luta adiante, seriam justamente as mais aptas na luta pela sobrevivência. Parece lógico. Porém, Darwin ainda estava em busca do princípio universal. A explicação de como a evolução se processa lhe ocorreu de repente. A seleção natural é a responsável pela luta pela sobrevivência. Quem melhor se adapta às condições naturais de sobreviver e se reproduzir? Essa foi a segunda teoria que ele chegou no livro A Evolução das Espécies. Darwin escreveu: o elefante é de todos os animais o que se forma mais lentamente, mas se todos os seus filhotes conseguissem sobreviver, depois de um período de 750 anos, estariam vivos quase 19 milhões de elefantes descendentes de apenas um único casal. Isso para não mencionar os milhares de ovos de um bacalhau fêmea. Darwin afirmou em seguida que a luta pela sobrevivência é mais acirrada entre espécies mais próximas entre si. Elas evidentemente precisam lutar pelo mesmo alimento, e é aí que as pequenas diferenças, isto é, as pequenas variações positivas inexistentes na média dos indivíduos, mostram na prática o seu valor. Quanto mais dura a batalha pela existência, mais rápido é o surgimento de novas espécies. Somente os mais aptos vão sobreviver. Os demais serão eliminados. Quer dizer que, quanto menos comida e mais descendentes houver, mais rápida será a evolução? Não estamos falando apenas de comida. Tão importante quanto isso é evitar ser presa de outro animal. Pode ser mais vantajoso, por exemplo, ter a capacidade de se camuflar, de ser mais veloz, de enxergar melhor as ameaças ou, na pior das hipóteses, ter um gosto horrível ao paladar dos predadores. As plantas exibem suas cores maravilhosas e exalam com aroma doce para atrair insetos que contribuem para sua polinização. Pela mesma razão, na reprodução, os pássaros gorjeiam suas belas melodias.
Um touro acomodado e melancólico que não se interessa por vacas não tem a menor importância para a história reprodutiva da sua raça. Tais características indesejáveis vão desaparecer quase que instantaneamente, pois a única tarefa desse indivíduo ao atingir a maturidade reprodutiva é dar prosseguimento à sua raça. É como uma grande corrida de revezamento. Aquele que por uma ou outra razão não consiga passar o bastão adiante será desclassificado. Assim, a raça estará em constante processo de aperfeiçoamento. As variantes sobreviventes, além disso, terão adquirido características imunológicas importantes. Tudo sempre vai ficando melhor, então? A seleção constante permite que os que se adaptaram melhor a determinado meio ou a determinado nicho ecológico, por mais tempo, criem ali os seus descendentes. Mas o que é uma vantagem no determinado ambiente não é necessariamente vantajoso em outro. Para alguns dos tentilhões dos Galápagos, a capacidade de voar era uma vantagem determinante. Mas não é tão importante sair do chão quando a comida brota do chão e não há predadores por perto. Exatamente porque há tantos nichos diferentes na natureza é que o tempo tratou de gerar tantas e tão diversas espécies de animais. Mas existe apenas uma espécie humana. Sim, porque os homens possuem uma capacidade fantástica de se adaptar a diferentes condições de vida. Isso foi algo que deixou Darwin boquiaberto. Ver como os índios, que habitavam a Terra do Fogo, conseguiam sobreviver a rigores do frio. Mas isso não significa que todos os homens sejam iguais. Os que habitam as regiões equatoriais têm pele mais escura do que os que habitam as latitudes mais altas, pois peles mais escuras são mais resistentes ao sol. Pessoas brancas que se expõem muito ao sol estão mais sujeitas a desenvolver câncer de pele. E para nós que moramos aqui no extremo norte, é vantajoso ter a pele branca? Sem dúvida. Do contrário, só haveriam pessoas de pele escura no mundo. Mas a pele mais clara podemos aproveitar melhor as vitaminas quando nos expomos ao sol, que aqui brilha menos e por menos tempo. Hoje isso não tem mais tanta importância, porque já ingerimos vitaminas suficientes na nossa dieta. Mas nada na natureza é por acaso. Tudo se deve às pequenas mudanças que vêm ocorrendo ao longo de incontáveis gerações. Na verdade, é fantástico pensar assim. É mesmo. Então, que tal fazermos um resumo da teoria da evolução de Darwin e tirarmos algumas conclusões? Topo! Podemos dizer que a matéria-prima ou o material por trás do surgimento e da manutenção da vida são as constantes variações entre indivíduos pertencentes à mesma espécie, e também o grande número de descendentes que geram, de modo que apenas um contingente menor possa sobreviver. O próprio mecanismo ou força motriz por trás da evolução é a seleção natural na luta pela sobrevivência. Essa seleção permite que sempre os mais fortes ou os mais aptos sobrevivam. Acho isso tão lógico quanto uma conta de somar. Como o livro sobre a evolução das espécies foi recebido? Foi um verdadeiro rebuliço. A Igreja protestou veementemente e o meio científico na Inglaterra dividiu-se em dois. Na verdade, já se esperava que isso ocorresse. Darwin afastara Deus para bem longe da criação. Mas houve quem tivesse observado que seria ainda mais grandioso criar seres com capacidade própria de evoluir do que criar todas as coisas, uma de cada vez, nos seus mínimos detalhes. De repente, Sofia pulou da poltrona onde estava sentada. "Olhe ali!" ela gritou, apontando para a janela. Junto ao lago, um homem e uma mulher passeavam de mãos dadas. Estavam completamente nus. "São Adão e Eva", disse Alberto. Eles tiveram o mesmo destino de Chapeuzinho Vermelho e Alice no País das Maravilhas e vieram parar aqui. Sofia chegou mais perto da janela para vê-los, mas eles logo desapareceram entre as árvores. Mas Darwin também dizia que os homens descendiam dos animais? Em 1871,
ele publicou o livro A Descendência do Homem, no qual afirma que a maior semelhança entre homens e animais está no fato de que os humanos e primatas devem ter um ancestral comum. Os primeiros fósseis de crânios humanoides foram descobertos nesse interim. Primeiro numa pedreira em Gibraltar e anos depois no Vale do Neandertal, na Alemanha. Curiosamente, os protestos foram menores em 1871 do que em 1859, quando foi lançado A Origem das Espécies. No entanto, a relação próxima entre homens e animais já estava implícita no primeiro livro. E como afirmamos, quando morreu em 1882, Darwin foi sepultado com honras de Estado pelo seu pioneirismo científico. No fim, ele obteve fama e reconhecimento? No fim da vida, sim. Mas primeiro chegou a ser considerado o homem mais perigoso de toda a Inglaterra. Que horror! Esperemos que as coisas não sejam assim, disse uma representante da nobreza na época. Mas, se assim for, esperemos que elas não sejam disseminadas por toda a parte. Um cientista desconhecido expressou-se de forma semelhante. Uma descoberta humilhante, da qual quanto menos se fala, melhor. Com essas palavras, eles não deixam dúvidas de que o homem é parente de avestruzes, que enterram a cabeça na areia para não ver o que se passa ao seu redor. Pode ser. Mas, de novo, é fácil para nós dizer isso agora, depois do acontecido. Talvez muita gente tenha se sentido ameaçada por ter de rever a sua visão sobre a criação do mundo segundo a Bíblia. Sobre isso, o jovem escritor, desenhista e crítico John Ruskin escreveu: "Se ao menos os geólogos pudessem me deixar em paz, no final de cada versículo da Bíblia eu escuto a batida dos seus martelos." E essa batida era a dúvida sobre a palavra de Deus. Pelo menos foi o que ele quis dizer. Pois não era apenas a interpretação literal da criação segundo a Bíblia que vinha por terra. A essência da teoria darwiniana era que variações absolutamente casuais eram responsáveis, ao fim e ao cabo, pelo surgimento da humanidade. E mais ainda, Darwin transformara o homem num produto de algo tão sem emoção quanto uma luta pela sobrevivência. Darwin mencionou algo sobre como surgem essas variações casuais? Você agora toca num dos pontos mais fracos da sua teoria. Darwin possuía apenas noções bem vagas sobre hereditariedade. Alguma coisa deveria ocorrer no cruzamento. Um pai e uma mãe nunca produzem duas crianças idênticas. Só isso já representa uma certa variação. Por outro lado, pode ser difícil surgir algo novo dessa maneira. Além do mais, também existem vegetais e animais que se reproduzem por geminação ou por simples divisão celular. No que se refere à dúvida sobre como as variações ocorrem, o chamado neodarwinismo completou a teoria de Darwin. Me diga como. Toda e qualquer vida e toda reprodução se trata, no fim das contas, de divisões celulares. Quando uma célula se divide em duas, surgem duas novas células idênticas, com a mesma carga hereditária. Mas a divisão celular não significa que uma célula copie a si mesma. Não? Algumas vezes existem pequenas falhas nesse processo, de tal sorte que a célula copiada não fica idêntica à célula-mãe. A moderna biologia chama isso de mutação. Tais mutações podem ser completamente irrelevantes, mas também podem determinar características marcantes do novo indivíduo. Elas podem ser extremamente nocivas e, nesse caso, as células mutantes são eliminadas dos descendentes. Muitas doenças também surgem devido a essas mutações. Mas algumas vezes essas mutações podem dar ao indivíduo exatamente a característica positiva de que ele precisa para se sair melhor na luta pela sobrevivência. Pescoços compridos, por exemplo? A explicação de Lamarck sobre o porquê de as girafas terem um pescoço tão longo era que elas sempre tiveram que esticá-lo.
Mas, segundo o darwinismo, tais características adquiridas assim não seriam hereditárias. Darwin dizia que foi ocorrendo uma variação natural do pescoço dos ancestrais da girafa. O neodarwinismo completa isso ao apontar uma causa evidente que leva a tais variações. E essa causa seriam as mutações. Sim, algumas mutações inteiramente casuais levaram o ancestral da girafa a ter um pescoço mais comprido que o da média. Quando a comida estava escassa, isso pode ter representado uma diferença fundamental. Quem alcançava as folhas mais altas das árvores se saía melhor. Podemos também imaginar que algumas dessas pré-girafas, ou girafas primordiais, desenvolveram a capacidade de cavar a terra em busca de comida e se transformaram numa nova espécie. E assim, depois de um longo tempo, a tal pré-girafa, uma espécie já extinta, se tornou um ancestral comum para duas espécies diferentes. Sei. Vamos ver alguns exemplos mais recentes de como funciona a seleção natural, sabendo que ela é um princípio muito simples. Vamos sim. Na Inglaterra, vive uma determinada espécie de mariposa chamada pintora das bétulas. Como o nome indica, ela costuma pousar nos galhos claros dessas árvores. Se retrocedermos ao século XVIII, observaremos que a maioria dessas mariposas também tinha um tom esbranquiçado. Por que será, Sofia? Para não serem facilmente avistadas por pássaros famintos. Mas, de vez em quando, acontecia de alguns exemplares nascerem mais escuros, por conta de mutações ocasionais. O que você acha que aconteceu com essas variantes mais escuras? Como era fácil para os pássaros famintos avistá-las, elas se tornavam presas fáceis para eles. Pois nesse meio, isto é, nos galhos claros das bétulas, a cor escura era uma característica indesejável por ser desvantajosa para os indivíduos que a tivessem. Por isso, as mariposas esbranquiçadas sempre eram maioria. Mas algo ocorreu com aquele ambiente. Devido à industrialização, em vários locais os galhos claros das bétulas ficavam escuros porque acumulavam fuligem. O que você acha que aconteceu com essas mariposas agora? Agora eram os exemplares mais escuros que se davam melhor. E não tardou muito para que se tornassem maioria. De 1848 até 1948, o número de exemplares escuros de pintoras das bétulas passou de 1% para 99% em vários locais. O ambiente foi modificado e a aparência mais clara deixou de ser uma vantagem na luta pela sobrevivência. Pelo contrário, os indivíduos esbranquiçados agora eram os perdedores e se tornavam um alvo fácil quando pousavam nas bétulas. Mas novamente ocorreu uma mudança importante. Passou-se a utilizar menos o carvão e novas técnicas de produção nas fábricas contribuíram para despoluir o ambiente. E os galhos voltaram a ficar claros. E as mariposas também voltaram a adquirir uma coloração mais clara. Chamamos isso de adaptação, uma lei natural. Compreendi. Mas existem vários exemplos de como o homem intervém no ambiente. No que você está pensando exatamente? Por exemplo, quando tentamos combater pragas com diferentes tipos de pesticidas e venenos, à primeira vista eles podem apresentar um resultado satisfatório. Mas aí vamos pulverizar uma lavoura ou um pomar com agrotóxicos e causamos uma verdadeira catástrofe ecológica para os insetos e ervas daninhas que pretendemos combater. Por isso, de diversas mutações, é possível que um grupo de indivíduos fique mais resistente, ou mesmo imune ao veneno que é utilizado. E agora, os vitoriosos dessa luta têm um caminho livre diante de si. E assim, justamente pela tentativa de eliminá-los dessa maneira, cada vez mais pragas agrícolas vão se tornando mais difíceis de combater. As variantes mais resistentes são exatamente as que sobrevivem. É assustador. Precisamos refletir muito sobre isso.
E também dentro do nosso corpo, tentamos combater invasores nocivos. Estou me referindo às bactérias. Tomamos penicilina ou qualquer outro antibiótico para combatê-las. O tratamento com penicilina é exatamente uma catástrofe ecológica para esses pequenos diabos. Assim que a penicilina passa a agir matando as bactérias, automaticamente ela tornará algumas delas mais resistentes. E assim teremos criado um determinado grupo de bactérias que será bem mais difícil de eliminar do que antes. Precisamos utilizar antibióticos cada vez mais fortes. Só que no final as bactérias vão sair espumando pela nossa boca? Vamos precisar abatê-las a tiros? É isso? Também não precisa exagerar. Mas é claro que a medicina moderna criou um dilema sério. Não apenas porque uma simples bactéria se torna mais forte do que antes. Antigamente, muitas crianças não conseguiam chegar à vida adulta porque sucumbiam a um sem número de doenças. Sim, com frequência apenas uma minoria conseguia sobreviver. A medicina moderna, de certo modo, deixou a seleção natural obsoleta. Mas o que hoje ajuda o indivíduo a superar esses limites pode, no longo prazo, estar enfraquecendo as defesas naturais do ser humano contra diversos tipos de doenças. Se não assumirmos nossa responsabilidade diante daquilo que chamamos de higienização das espécies, podemos estar a caminho de uma degeneração da humanidade. Com isso, me refiro ao enfraquecimento do potencial hereditário da humanidade para combater doenças graves. É uma perspectiva muito triste. Mas um filósofo genuíno não se deixa esmoecer se precisar combatê-la com a sua verdade. Vamos tentar fazer um resumo do que falamos. Por favor. Podemos comparar a vida com uma grande loteria da qual apenas os ganhadores são visíveis. O que você quer dizer com isso? Quem perdeu a luta pela sobrevivência, claro, não está mais entre nós. Em cada espécie de planta e de animal sobre a Terra, ocultam-se milhares de anos em que os sorteios dessa loteria determinaram os seus ganhadores. E os perdedores só são conhecidos numa única oportunidade. Não existe uma única espécie de planta ou animal hoje em dia que não possa ser chamada de ganhadora da grande loteria da vida. Pois somente os melhores prevalecem. Pode-se dizer que sim. E agora você pode me alcançar aquele pôster que aquele pastor de ovelhas trouxe? Sofia lhe estendeu o pôster. De um lado havia a imagem da Arca de Noé, mas do outro havia um desenho de uma árvore genealógica de diversas espécies animais. Era esse lado que Alberto queria lhe mostrar agora. Esse gráfico mostra a divisão de diversas espécies vegetais e animais. Você pode ver como cada espécie pertence a diferentes grupos, classes e ordens. Sim. Junto com os macacos, gorilas, chimpanzés e bonobos, o homem pertence à ordem dos primatas. Os primatas são mamíferos, e todos os mamíferos são vertebrados, que por sua vez são animais multicelulares. Estou me lembrando de Aristóteles. Exatamente. Mas esse gráfico não mostra apenas como se dá a divisão das diferentes espécies no presente. Ele diz algo sobre a história da evolução da vida. Você pode ver, por exemplo, que os pássaros se separam dos répteis em algum lugar do passado. E no outro momento foram os répteis que se separaram dos anfíbios, e por sua vez se separaram dos peixes. Sim, isso é evidente. Cada vez que as linhas se dividem em duas, houve mutações que levaram ao surgimento de novas espécies. E assim, com o passar dos anos, surgiram as diferentes classes e ordens de animais. Mas esse gráfico é extremamente simplificado. Na realidade, mais de 1 milhão de espécies habitam o mundo hoje. E esse milhão é apenas uma pequena fração de todas as espécies que habitaram a Terra. Você pode ver que um grupo de animais chamados de trilobitas está completamente extinto. E aqui, bem no rodapé, temos os animais unicelulares. Alguns desses talvez não tenham se modificado em alguns bilhões de anos,
E talvez você possa reparar que uma linha tem origem diretamente nesses animais unicelulares e se estende até o reino vegetal, porque até as plantas descendem provavelmente da mesma célula ancestral comum a todos os animais. Estou vendo, mas estou pensando uma coisa. Pois não? De onde veio essa célula ancestral? Darwin teria alguma resposta para isso? Eu já mencionei que Darwin era cauteloso, mas nesse ponto ele se deu o luxo de fazer um pouco de especulação. Ele escreveu assim: se, e como é enorme esse se, pudéssemos imaginar um ou outro pequeno tanque de água tépida, onde também houvesse todo tipo de sais de amônia e fósforo, luz, calor, eletricidade, etc., dando lugar a reações químicas que permitiriam o surgimento de uma cadeia de proteínas que pudesse, ela mesma, sofrer alterações cada vez mais complexas. E o que mais? Era sobre isso que Darwin filosofava. Se a primeira célula-vida poderia ter surgido de matéria inorgânica. E de novo, talvez ele esteja coberto de razão. A ciência de hoje especula exatamente se a primeira forma de vida primitiva teria surgido de um tanque de água tépida, parecido com o que Darwin imaginou. Conte mais. Vamos fazer um esboço bem superficial. E lembre-se de que agora estamos deixando Darwin para trás. Estamos avançando para as pesquisas mais recentes sobre o surgimento da vida na Terra. Estou ansiosa. Ninguém ainda sabe ao certo como a vida surgiu? Provavelmente não, mas muita gente vem colocando peças novas nesse quebra-cabeça e completando uma imagem de como a vida poderia ter surgido. Continue. Primeiramente, vamos partir do princípio de que toda a vida na Terra, tanto vegetais quanto animais, é composta exatamente das mesmas substâncias. A definição de vida, considerando-se a vida mais rudimentar, é tudo aquilo que possui metabolismo e é capaz de se dividir em duas partes inteiramente iguais. Isto é, se reproduzir. Esse processo é controlado por algo que chamamos de DNA. Por DNA, compreendemos os cromossomos, ou material hereditário existente em todas as células vivas. Também dizemos moléculas de DNA, pois o DNA é, na verdade, uma molécula complexa ou macromolécula. A questão é como a primeira molécula de DNA teria surgido. E o planeta Terra surgiu junto com o Sistema Solar, há mais de 4 bilhões de anos. Originalmente era uma massa incandescente, mas com o passar do tempo, sua crosta foi esfriando. A ciência moderna admite que a vida surgiu há cerca de 3 ou 4 bilhões de anos. Isso soa completamente improvável. Você não devia dizer isso até ouvir o resto. Primeiramente, você deve compreender que o planeta era algo muito diferente daquilo que conhecemos hoje. Como não havia vida, também não existia oxigênio na atmosfera. O oxigênio só foi liberado a partir da fotossíntese das primeiras plantas. E aqui a ausência do oxigênio é de fundamental importância. É inconcebível que os elementos constituintes da vida, que permitem o surgimento do DNA, possam ter aparecido numa atmosfera com oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio é uma substância altamente reagente. Na presença do oxigênio, uma molécula grande como a do DNA, que é uma espécie de tijolo na construção da vida, não poderia ser formada porque oxidaria ou enferrujaria. Sei. Portanto, sabemos com certeza que na Terra oxigenada de hoje não é possível surgir nenhuma forma de vida, nem mesmo uma bactéria ou um vírus. Toda a vida da Terra tem exatamente a mesma idade. Um elefante possui os mesmos ancestrais tão antigos quanto os de uma simples bactéria. Podemos até afirmar que um elefante, ou mesmo um homem, não passa de um agrupamento de colônias de animais unicelulares, pois cada célula do corpo possuímos exatamente o mesmo material hereditário.
receita completa de quem somos está bem guardada dentro de cada mínima célula do nosso corpo. Que coisa estranha! Um dos maiores enigmas da vida é como as células de um animal multicelular adquirem a capacidade de se especializar em determinada função, pois as características hereditárias não estão ativadas em todas as células. Em algumas, elas estão ligadas, em outras, desligadas. Uma célula hepática possui proteínas diferentes de um neurônio ou uma célula epitelial. Mas tanto na célula hepática, como no neurônio e na célula epitelial, encontramos a mesma molécula de DNA, que contém a receita completa do organismo de que estamos falando. Pode prosseguir. Quando não havia oxigênio na atmosfera, também não havia uma camada de ozônio protegendo o planeta. Quer dizer, nada conseguia impedir a radiação proveniente do espaço de atingir a Terra. E isso foi muito importante, pois essa radiação deve ter desempenhado um papel crucial na criação das primeiras moléculas complexas. Essa radiação cósmica era a fonte de energia que faltava para que as diversas substâncias químicas existentes na Terra começassem a se combinar para formar as complexas macromoléculas. Ok, serei mais preciso. Para que surgissem essas moléculas complexas das quais se baseia a vida, era necessário que duas pré-condições fossem satisfeitas. Não poderia haver oxigênio na atmosfera e a radiação cósmica proveniente do espaço teria de ter livre acesso no planeta. Compreendi. No pequeno tanque de água tépida, ou sopa primordial, como a ciência costuma se referir a isso hoje, em algum momento se formou uma macromolécula extremamente complexa, que tinha a propriedade maravilhosa de se dividir em dois pedaços idênticos. E a partir daí se deu a longa evolução até os nossos dias, Sofia. Se pudermos abreviar um pouco, diremos que agora estamos falando do primeiro material hereditário, do primeiro DNA ou da primeira célula viva. Ela se dividiu uma, duas, 3 vezes, mas desde a primeira divisão ocorreram mutações constantes. Depois de um enorme intervalo de tempo, aconteceu de organismos simples, unicelulares, se juntarem para formar organismos multicelulares mais complexos. Foi assim que surgiram as plantas e com elas a fotossíntese e com isso uma atmosfera rica em oxigênio. Isso teve um significado duplamente importante. Primeiro, essa atmosfera possibilitou a evolução de animais capazes de respirar com pulmões e também passou a proteger a vida contra a radiação espacial, pois essa mesma radiação, que talvez tenha sido a centelha crucial para o nascimento da primeira célula, é extremamente nociva para todas as formas de vida. Mas você acha que tudo isso aconteceu assim, de repente? Não foi isso que eu disse. O pôster mostra muito bem que a evolução é demorada e aponta numa direção. Ao longo de centenas de milhões de anos, foram surgindo novos animais, com sistemas nervosos cada vez mais complexos e cérebros cada vez maiores. Eu mesmo acho que isso tudo foi obra do acaso. O que você acha? Não acho que o olho humano, por exemplo, seja produto do acaso. Você não acha que o fato da gente poder ver tudo o que existe à nossa volta tem um significado? O desenvolvimento do olho, aliás, era algo que deixava Darwin maravilhado. Ele também não conseguia aceitar que um órgão tão sofisticado pudesse ser apenas um produto da seleção natural. Sofia ficou olhando Alberto. Ela estava pensando como era estranho estar viva ali naquele instante, apenas durante aquela existência, para depois nunca mais voltar a viver. De repente ela disse: de que vale afinal o eterno criar se toda a criação se desfaz no ar? Alberto lançou-lhe um olhar severo. Você não devia falar assim, minha cara. Essas palavras são do diabo. Do diabo? Ou Mefistófeles, no Fausto, de Goethe.
Fausto está prestes a morrer. Revê toda a sua vida em perspectiva e diz triunfante: Tu, ó belo instante, tarda mais. O rastro dos meus dias não se esvai na eternidade. Eis aqui, ante os meus olhos, o gozo imenso da felicidade. Que bonito! Mas agora é a vez do diabo. Mal Fausto morre, o diabo comemora. O fim, palavra em vão. Por que o fim? Fim e nada são. De que vale, afinal, o eterno criar, se toda a criação se desfaz no ar? É o fim, mas o que representa? Nada jamais existiu, mas da vida não se ausenta. Prefiro eu o eterno vazio. Muito pessimista. Prefiro a primeira citação, embora fosse o fim da vida dele. Fausto enxergou um significado nos rastros que deixou para trás. Mas não seria uma consequência da teoria de Darwin nos darmos conta de que fazemos parte de algo maior, em que cada mínima forma de vida tem um significado importante numa perspectiva mais ampla? Nós somos esse planeta vivo, Sofia. Somos o grande navio que veleja ao redor do Sol nesse universo. Mas cada um de nós é também um barco que navega pela vida com um carregamento de genes. Se conseguirmos desembarcar essa carga num porto adiante, nossa vida não terá sido em vão. Bjornson expressou a mesma coisa no poema Salmo 2, do qual vou citar algumas estrofes. Honra a glória da vida que a tudo e todos cria. Somente a forma fenece. Amanhã é um novo dia. Filhos geram filhos, num milagre incessante. Espécie gera espécie. Assim é todo instante. Mundos vêm e vão. Soma-te ao gozo da vida, qual sol em pleno verão. Celebra o breve infinito. Da tua frágil condição, apaixonada e humana, usufrui cada momento. Na eternidade de um dia, não cabe nenhum lamento. Que maravilhoso! Pois agora não vamos falar mais. Só direi, fim desta sessão. Acho bom você parar com essas ironias. Fim desta sessão, eu disse. E é bom você me escutar.